Era da vontade de Deus que Jesus morresse dessa forma, morresse na cruz? Eu vou ler aqui o trecho que está um pouquinho depois da traição de Jesus à sua prisão, que é exatamente isso que você perguntou. A vontade do Pai. Existe um grande perigo de se interpretar mal os significados de numerosas coisas que hajam sido ditas e os acontecimentos relacionados com o término da carreira do mestre na carne. O tratamento cruel dado a Jesus pelos servos ignorantes e pelos soldados insensíveis, a conduta injusta do seu julgamento e a atitude insensível dos professos líderes religiosos não deve ser confundido com o fato de que Jesus, submetendo-se pacientemente a todo esse sofrimento e humilhação, estivesse verdadeiramente cumprindo o desejo do Pai no paraíso. De fato e de verdade, era a vontade do Pai que seu filho bebesse o cálice inteiro da experiência mortal, do nascimento à morte. Mas o Pai no céu não teve absolutamente nenhuma contribuição em provocar o comportamento bárbaro dos seus seres humanos, supostamente civilizados, tão brutalmente torturaram o mestre e tão horrivelmente acumularam indignidades sucessivas sobre a sua pessoa, a qual não se opunha a menor resistência. Aquelas experiências desumanas e chocantes que Jesus foi levado a suportar nas horas finais de sua vida mortal não eram, de modo algum, parte da vontade divina do Pai. Vontade esta que a natureza humana de Jesus comprometera-se de uma maneira tão triunfante a cumprir, na época da rendição final do homem a Deus, como indicado nas 3 preces em que formulou no jardim, enquanto seus apóstolos cansados entregavam-se ao sono da exaustão física. O Pai no céu desejava que o Filho outorgado terminasse a sua carreira na terra naturalmente, de maneira exata, que todos os mortais devem terminar a sua vida na terra e na carne. Os homens e mulheres comuns não podem esperar ter as últimas horas na terra, bem como o acontecimento subsequente de morrer, facilitado por uma dispensação especial. Desse modo, Jesus escolheu abandonar a sua vida na carne de maneira que estivesse de acordo com o decorrer natural dos acontecimentos, e ele escolheu recusar terminantemente a livrar-se das garras cruéis de uma perversa conspiração de acontecimentos desumanos que o arrastaram com uma certeza horrível, até uma humilhação inacreditável e uma morte ignominiosa. E cada detalhe de toda essa assombrosa manifestação de ódio e de demonstração sem precedentes de crueldade foi obra de homens maliciosos e de mortais perversos. A vontade de Deus no céu não era essa. Nem os arqui-inimigos de Jesus ditaram os acontecimentos, embora eles muito tivessem feito para assegurar que os mortais pensados e perversos rejeitassem, desse modo, o filho de sua doação de auto-outorga. Até mesmo o pai do pecado desviou o rosto do horror do martírio da crucificação. É aquilo que eu havia dito. Nossa. Cara, se Deus, Jesus Cristo, veio trazer uma versão nova, uma versão mais amplificada sobre o Pai dele no céu, não aquele Deus rancoroso, vingativo, um Deus de uma justiça implacável, e sim trazer um Deus que usa sempre da sua misericórdia, trazer um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus do bem, da verdade, da beleza, da bondade. Como é que no final da carreira mortal do filho dele, Jesus Cristo, ele iria agir de uma maneira não amável, tanto de abandonar como de conduzir os acontecimentos para que Jesus Cristo fosse morto daquela maneira e em sacrifício de perdoar todos os pecados da humanidade, por assim dizer. Não faz sentido, nem na própria lei judaica, não faz sentido que o pai pague pelo pecado do filho e o filho pague pelo pecado do pai. Por que o Cristo viesse para pagar os nossos pecados? Então, essa é uma compreensão muito mais elevada que o livro traz. Uma compreensão de que o Cristo não veio em sacrifício. O Deus superior não veio sacrificar o seu filho para expiar, para expurgar, para perdoar os nossos pecados, os pecados da humanidade em geral, mas sim para trazer
uma visão de um pai amoroso para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e vivêssemos uma vida digna, né? Uma vida de sobrevivência natural até um dia chegar no Pai. Esse Pai que a gente está falando, de amor, de verdade, de bondade, né? Então, esse texto aí a gente tem que ler, reler, sempre botar isso na nossa cabeça. E, quem sabe um dia, essa visão de sacrifício possa sair do imaginário social, que está sendo muito ensinado isso, né? E a gente tem todo o respeito, mas a gente está trazendo também uma verdade que para mim faz muito sentido. Uma verdade que para mim é muito mais bela do que o Cristo se sacrificando para perdoar meus pecados. Eu vejo que o sacrifício do Cristo não foi morrer, né? Isso é uma crença minha agora. Não foi morrer pelos meus pecados, mas sim viver para ensinar eu não pecar. Para ensinar que a verdadeira vida é a vida da verdade, da liberdade. Mas a liberdade que traz a atitude de servidão, de amor por todos nós. De errar, perdoar, de ser perdoado e continuar a caminhada sempre.